Esses dias eu estava compartilhando em aula de vida familiar com o segundo e terceiro ano, e nós entramos num assunto que no capítulo que nós estamos estudando, fala sobre a abnegação do marido. E eu falei que eu não sou espontaneamente uma pessoa que gosta de servir. Eu não sou de natureza servo. Eu confesso que eu gosto de ser servido. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então você agora, perante Deus, levanta a sua mão, você que gosta de servir. Você gosta ou você é obrigado? Gosta de servir? Ok, nós podemos ver algumas coisas quando as pessoas gostam de servir. Quando pergunta assim, anuncia ali no microfone, o ônibus da feira chegou, precisamos de voluntário. Então a maioria de vocês que levantaram a mão aqui, eu quero ver vocês na quarta-feira e sábado, né? Amém? Então, até as moças também, pode ir ajudar a descarregar as caixas. Porque se gosta de servir, porque quando a pessoa gosta de servir, quando tem uma oportunidade ela vai. Mas eu já percebi que chama algumas pessoas pelo nome. Atenção, Ramon, Juliano, parece que são os caras marcados para ir lá para servir, né? Para ajudar a descarregar o ônibus. Então acho que agora 10 minutinhos vai ser rápido, cedo, porque muitos servos, muitos voluntários. Amém? Então perante Deus nós falamos isso. Mas quando você se defronta com a palavra de Deus, você vê que muitas coisas em você têm que serem mudadas. Por exemplo, de natureza, voluntariamente eu não gosto de servir. Mas quando é necessário, eu acho que é importante. E tem poucas pessoas, eu vou. Não é? Então várias vezes já tiveram situações aqui no seminário em que eu tive que fazer algumas coisas que outras pessoas, não tinha pessoas no tempo, na época suficiente. Então houve época que no seminário parava-se as aulas e a gente ia bater uma laje de um dormitório quando estava começando. Então, querendo ou não, tinha que ir. Mas até que era gostoso. Então, nós batemos muitas lajes aqui. Só que hoje não precisa mais. Então, houve a equipe aí do concreto, agora parou um pouco, mas os caras eram quase que 24 horas ligados. Na hora que viu o caminhão chegando aqui, já levantava da cama e ia. Muitas vezes foram até madrugadas, e alguns professores, pastores sempre estavam no meio. Eu nunca fui, não é? Eu nunca fui, porque eu olhei lá, tinha muita gente, disse, eles vão acabar rapidinho, então não precisa de mim não. Mas, por quê? Eu acho que eu posso servir a Deus noutra coisa, não desprezando isso. Então eu tenho pensado esses dias, um rapaz pediu para conversar comigo esses dias, ele falou uma coisa, e eu pensei comigo, não falei para ele, falei assim, não é tanto assim não. Ele falou assim, pastor, marca uma hora para a gente conversar, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e o seu tempo é muito escasso, então marca uma hora para mim. E na hora eu me senti assim, parece até que ele está falando com o presidente, né, do Brasil, ou sei lá, quem é o presidente de uma multinacional aí. Mas sabe, eu tenho no meu coração que eu estou aqui para servir as pessoas. Vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo 24. Eu gosto desse texto porque aqui vai ser o fim de tudo. Aqui já passou, às vezes, as coisas que os homens almejam, já passaram-se talvez muitas vaidades. E nesse texto dizem como que vai ser o fim. Minha esposa nós estávamos fazendo devocional hoje pela manhã, ela falou bem assim, Giovanni, eu perguntei, o que você quer que ore? Ela falou bem assim, Giovanni, gostaria que você orasse pela paz no mundo, né? Depois desse episódio aí que houve, que aconteceu no Rio, aquele rapaz entrou e matou na sala, e matou muitas crianças.
Eu falei assim, sabe o que é, André? Se você for olhar para Mateus 24, você vai ver que ali, essas coisas que estão acontecendo, é o fim dos tempos. Não posso precisar para você quando vai ser o fim do tempo, se daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Mas tudo quando você lê ali em Mateus 24, está falando já que o tempo está chegando no fim. Guerras e rumores de guerra. Há tempos atrás, havia mais de 50 guerras civis no mundo. E algumas delas não são noticiadas. Mas quando você olha para o Oriente Médio hoje, quantas guerras estão acontecendo lá? Então, quantos países estão morrendo, pessoas morrendo de fome? Catástrofes. Nós agora temos notícias de catástrofe acontecendo quase todo mês, tem uma catástrofe nova. E o que acontece às vezes é que nós vamos nos acostumando com essas ideias. Então, aquelas crianças, né, que foram jogadas pela janela, depois as outras arrastadas pela rua, pelo cinto, daquela família, eu acho que o nome do menino era João Paulo. Então, coisas que, quando nós olhamos, nós ficamos meio que estarrecidos, assim, poxa, como que pode? Como que o homem é tão mau? E quando você vê, igual esse episódio que aconteceu agora, você vê as pessoas buscando um senso de justiça, falando que o homem está perdido mesmo, que o homem é mau, olha só o coração do homem, olha onde que a humanidade chegou. Mas quando você chega para aquelas mesmas pessoas, eu estava falando para a Andréia, não tô julgando ali todo mundo, mas se você chegar para aqueles jovens ali, principalmente daquela periferia ali, se você convidá-los para participar de um culto, para uma reunião, falar de Jesus, a maioria deles, eu tenho certeza disso, vai virar cara. Mas se você chamá-los para ir para um baile funk, para uma coisa desse tipo, desse gênero, a maioria vai. Mas quando chega uma situação dessa, a maioria das pessoas começam a pensar em Deus. Então, coisas que nós pensamos que talvez sejam trágicas, quem sabe não são para chamar a atenção das pessoas para Deus. Mas aqui, quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, ali está falando que vai chegar o fim. E ali diz quando que o mundo vai terminar. Ali está escrito que depois que o evangelho for pregado a toda criatura, aí vai vir o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então, ou seja, depois disso, depois que acontecer tudo isto aqui, depois que passarem-se as guerras, depois que passarem as tribulações, depois que passarem as fomes, depois que passarem todas essas coisas, violência e tudo, o evangelho vai ser pregado, então virá o fim. Depois que o evangelho for pregado a toda criatura, vai vir o fim. E chega nesse texto aqui também, Deus vai estar procurando, vai estar buscando alguém para fazer isso. E esse alguém nós vamos ler no verso 45 ao 47. Mateus capítulo 24, verso 45 a 47. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim, quando ele voltar. Amados, Deus tem procurado homens consagrados que se coloquem na posição que ele espera. Deus, ele aqui está buscando uma qualificação para um homem. E ele pergunta, quem é? Então esse quem é está no pronome pessoal. Ele está procurando uma pessoa. Ele não está procurando quais. Deus aqui não está procurando, ele está pegando separadamente cada indivíduo e perguntando quem é o servo fiel. Então quem pode ser esse servo fiel? Esse servo pode ser eu, esse servo pode ser você. Deus ele quer contar com muitas pessoas para fazer a obra dele, mas ele nos chama individualmente. Por que que Deus nos chama individualmente? Porque, como nós ouvimos ontem a história de Moisés, como nós ouvimos um pouco hoje, Deus quer usar cada pessoa aqui. Essa coisa de chamado, de alguns são chamados e outros não, isso não procede da Bíblia. Deus chamou a todos para fazer a obra dele. É claro que cada um vai se encaixar aonde Deus tem preparado para ele. A Bíblia diz que alguns são chamados para serem evangelistas,
outros pastores, outros mestres, e assim por diante. Mas cada pessoa tem um lugar no reino de Deus. Então todos são chamados. Mas Deus, ele quer trabalhar na individualidade. E o pastor Paulo Roberto, quando ele estava aqui pregando esses dias, ele falou uma coisa que é muito interessante. E é bom nós pensarmos nisso. Porque na multidão não há intimidade. Você pode vir para um culto e de repente um culto que ele está muito carregado de emoções, ou até mesmo o Espírito de Deus. Então você vê pessoas, né, sabe, cantando, pulando, dando glória a Deus, animadas, chorando. Isso é bom, é bom. Isso faz parte da nossa cultura evangélica. Faz sim. Tem pessoas que sentem falta disso. Esses dias eu passei na frente da igreja e lá o pregador estava muito animado pregando, sabe? E quase não dava para ouvir o que ele estava pregando, porque as pessoas todas estavam acompanhando ele na sua mensagem, e aleluia, glória a Deus, e gente orando em línguas e tudo. E sabe, aquele frenesi. Então eu fiquei pensando, algumas pessoas assim, tem gente que gosta disso. E não é errado. Mas e na sua individualidade? Como é que é o teu culto individual? Será que você ora em línguas quando está sozinho? Será que você chora quando você está sozinho? Será que você profetiza quando você está sozinho? Será que você fica animado quando você está sozinho na presença do Senhor? Só você e Ele? Porque é nessa hora que o Senhor vai ver e quer trabalhar na sua vida. É na individualidade. Então quando você está no mover, né? Quando você está ali junto com todo mundo, é gostoso. Mas Jesus, quando ele estava naquele momento de angústia, ele chamou os seus amigos, aqueles que eram mais chegados dele, para a individualidade dele, para compartilhar uma necessidade que ele tinha. Ele estava dizendo que a alma dele estava angustiada até a morte. Vem comigo, vem orar, vem. E os discípulos foram, mas quando ele olhava, eles estavam dormindo. Então algumas pessoas no meio do culto, no meio de muitas pessoas, sabe, ficam muito animadas, mas sozinhos, na individualidade, aonde que você pode expressar verdadeiramente o seu amor para Deus, onde você pode verdadeiramente abrir o seu coração, como que é você na individualidade com Deus? Será que aquele mesmo tipo de emoção você tem? Eu vou dizer, para mim os momentos mais emocionais são nesses momentos que eu estou só. Não vou dizer que todo dia acontece, mas tem dias que é difícil. Certa vez, isso não foram muitas experiências desse tipo. Talvez foram uma ou duas. Uma vez eu estava no seminário, tinha trabalhado e estava cansado. E cheguei e André não estava, eu estava na casa sozinho e de repente, lá na casa que eu morava, tinha um chão que era vermelhão. Então lá eu estava estudando esse tempo em Fabriciano, no meu último ano. Então estava fresquinho, geladinho. Eu cheguei um dia cansado, aí deitei e fiquei ali deitado, geladinho, gostoso, frio. E de repente eu comecei a pensar em Deus, sabe? Comecei a pensar em Deus, comecei a pensar nas coisas de Deus, comecei a pensar o que Deus estava fazendo na minha vida, para onde Deus tinha me levado, talvez aquilo que Deus queria para a minha vida. E eu comecei a me encher de Deus, e teve uma hora que eu parei assim, Deus, para que eu não estou aguentando. Parecia que eu ia explodir. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida até hoje. Já presenciei muitas coisas, já vi muitas coisas, mas aquele dia na individualidade foi a coisa entre eu e Deus. E sabe, foi muito satisfatório. E eu busquei ter essas emoções novamente. Veio uma vez ou duas. Só porque não tem um mecanismo para você fazer isso. É uma coisa de Deus, mas sabe, foi tão no individual. Minha esposa não estava, meu filho não estava, até eu sozinho. Não tinha uma música. Não tinha, assim, acontecido nenhuma bênção e nem mesmo uma aprovação para que eu me aproximasse de Deus. Estava um dia normal, comum. Mas eu comecei a pensar em Deus, meditar em Deus, na minha individualidade. Deus começou a chegar para mim e eu comecei a chorar e pensando um monte de coisa. Eu falei assim, Deus, para que eu não vou aguentar. Então, é na individualidade, amados, que Deus, ele trabalha. No coletivo, Deus trabalha também. Na multidão, às vezes. Mas se você for olhar como que Deus trabalha na Bíblia, ele sempre tem escolhido um homem. E aqui ele diz, nesse versículo 47, pois
Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Deus ele não está procurando aqui, amados, um intelectual. Deus não está procurando aqui um doutor da lei. Deus não está procurando aqui um evangelista. Deus não está procurando aqui um pastor. Deus não está procurando aqui um missionário. Deus não está procurando aqui um evangelista. E nem Deus está procurando aqui um pregador. Muitas pessoas acham que a obra de Deus vai funcionar só com essas coisas. Todas essas coisas são necessárias. Mas aqui, como eu estou falando, já é o final de tudo. Já cessaram muitas coisas. E sabe quem que Deus está procurando? Um servo fiel e sensato. Deus está procurando estes. Deus não está procurando esses que eu falei. Aqui não relata isso. Aqui não, Deus está procurando aqui um grande pregador, um pregador de multidões. Não, Ele não está procurando. Deus está procurando aqui um missionário que vai para todas as nações. Não. Deus está procurando um homem aqui que vai chegar num lugar e vai abalar com seus ensinos. Não. Deus está procurando um servo. Talvez você não é um evangelista. Talvez você não vai ser um pregador de multidões. Talvez você não vai ser um doutor da lei, um mestre. Mas todos nós podemos ser servos. Amém? Todos nós podemos ser servo. E sabe, Jesus aqui ele não está procurando os nomes. Não está procurando os bonachões. Jesus está procurando o simples. Às vezes nós podemos dar muitas desculpas para não fazermos a vontade de Deus. Às vezes você pode pegar e começar a se comparar com outra pessoa. Ah, mas fulano de tal pode fazer isso porque ele tem tal talento. Fulano de tal pode fazer isso porque ele tem dinheiro. Fulano de tal pode fazer isso porque ele é isso. E começamos a dar desculpa para nós não fazermos. Mas aqui ele está dizendo que ele está procurando um servo. Uma pessoa simples. O evangelho é simples. Jesus é simples e está querendo trabalhar com os simples. Amém? Então você pode se encaixar nesse. E sabe, olhando para esse capítulo aqui, vai chegar um tempo que muita gente vai ficar frustrada. Porque aqui cessaram as correrias desse mundo. Aqui as pessoas que saíram correndo atrás das coisas, quando você olha parece que se acabou. As coisas que muitas pessoas valorizam, Deus não valoriza mais. Aqui as pessoas vão ter aquela surpresa igual a Naamã. A Bíblia relata que Naamã, ele estava com lepra. E de repente uma menina que foi cativa chegou e falou bem assim: na minha terra tem um homem que ele pode curar isso aí. E Naamã foi lá para o rei dele. Naamã era um general, a Bíblia diz, um general de guerra, um general vencedor, porém leproso. E ele foi até o rei dele, e o rei dele deu autorização para ele ir para Israel. E já que ele era um homem, general, vencedor, um homem, o segundo homem daquele império, e ele chegou lá na terra de Israel. E quando ele chegou para ser curado, ele achou que ia ter uma festa esperando. Ele achou que ia ser recebido com muita pompa. Mas o profeta falou bem assim: vai lá e manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ficou surpreso. Naamã falou assim: poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia me receber com pompa, não é? Talvez ia soltar caixas de fogos, né? Ia botar uma faixa, o general Naamã está vindo nos visitar, mas quando eu chego aqui, ele nem ao menos vem me receber. Eu creio, amados, que chegar esse dia aqui, muitas pessoas que nós olhamos para ele, achamos que são grandes, que são importantes nesse mundo, vão chegar aqui e vão ter essa surpresa. Talvez alguns que esse mundo considera sendo grande, talvez nesse mundo que esses homens consideram que eles são as pessoas. Como esses dias eu estava vendo uma mensagem e a história de um homem que como ele caiu, que um dia ele estava pregando, uma grande multidão estava ali para ouvi-lo. E de repente no seu coração ele falou: é Deus, o Senhor precisa de mim. E pouco tempo depois, aquele homem caiu. Muitas pessoas nesse mundo acham isso, que Deus precisa de você. Deus ele quer contar com você, mas não é Deus que precisa de nós.
Nós é que precisamos de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. É você que precisa de Deus. Não é se você não fizer, a obra de Deus vai parar. Se você não fizer, Deus tem levantado homens e vai continuar levantando. Mas quem vai perder somos nós. E vai chegar nesse dia, onde que os homens que estão ali, de repente pompudo, achando que vão ser recebidos com o Senhor, pelo Senhor, cheio de pompa, vai haver um tapete vermelho para eles entrarem. O Senhor fala bem assim: dá licença, deixa seu João entrar aqui, deixa a Dona Maria entrar aqui, deixa seu Manuel passar aqui. E todo mundo vai perguntar: mas quem são esses? Esses são o servo fiel e sensato que eu tenho procurado. Você pode ser um desses, amado, fiel e sensato. Mas sabe, não esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça da onde você saiu. Porque muitas pessoas perdem o foco de suas vidas por causa disso. Um tempo não era nada. De repente Deus começa a usar aquela pessoa, sai por aí pregando no lugar, talvez fazendo curas, talvez levando pessoas para Cristo, e de repente já se enche e já não querem mais servir. Outrora, quando era convidado para pregar, ia em qualquer lugar. Outrora, quando era convidado para pregar, até pagava a passagem do seu próprio bolso. Outrora, quando era para pregar, dormia até em rodoviária, dormia dentro de carro. Mas quando começa a melhorar um pouco, a vida vai melhorando, já começa a exigir: eu só vou se for de avião, eu só prego se for para mais de 1000 pessoas, eu só vou se for ficar num hotel. Você sabe por que muita gente gosta de pregar para muitas pessoas? Duas coisas: uma, ela fica famosa, e a segunda coisa, se levanta uma oferta é muito dinheiro. Agora é interessante que o sermão mais comentado, e dentro desse sermão, o versículo mais conhecido da Bíblia, Jesus pregou para um homem só, para Nicodemos. Nós queremos ser imitadores de Cristo, mas nós gostamos de estar nas multidões. Nós não gostamos de ser servos. Estava no seminário, mas isso aí foi, eu estava no Paraná. E quando eu estava lá, o segundo ano saía, o terceiro ano saía para fazer estágio. E depois voltava para fazer o quarto ano. E quando eu estava lá, quando eu cheguei no primeiro, tinha um rapaz que ele chegou e ele já estava no final do estágio dele. E ele foi jogar futebol com a gente um dia. E o nome dele, vou dar um nome fictício, o nome dele era Paulinho. E Paulinho chegou e começou a jogar futebol com a gente. Aí acabou. Ele foi para fazer o quarto ano e acabou o quarto ano, acho que lá na igreja dele, pegaram e consagraram-no como pastor. E Paulinho voltou. E um dia nós estávamos armando um futebol, aí ele passou, um irmão e falou bem assim: Paulinho, vamos embora, vamos jogar bola, tem uma vaguinha para você. Aí ele parou e falou bem assim: Paulinho não, rapaz. Pastor Paulo. Não esquece de onde Deus te tirou, não, irmão. Deus está procurando esse servo fiel e sensato. Isso não é sensatez. Isso é orgulho. Quem Deus quer achar? Deus quer achar um servo. E servo, palavra grega para servo é doulos. Uma pessoa disposta a servir o outro. A palavra servo significa uma pessoa disposta a servir o outro. E sabe, essa questão de disposição, você vê, né, como eu perguntei, você é servo, mas quando tem uma coisa para fazer, você só vai empurrado, então você não é servo. O servo, ele é voluntário. Salmo 123 fala que o servo, ele fica olhando para a mão do Senhor. Naquele tempo, havia uma cultura onde o senhor da casa, ele ia pegar e dar um banquete. E de repente, naquele banquete tinha muitas coisas, né? Tinha bebida, tinha comida e tudo. E ficava um servo na ponta da mesa, e o outro servo na ponta da outra mesa. E o senhor estava sentado na mesa. Mas os servos, aqueles servos, não ficavam olhando para as coisas em volta. Aquele servo não ficava olhando para a comida. Aquele servo, ele estava ali só para uma coisa:
para ficar olhando para a mão do seu senhor, porque haviam códigos. Eu não sei exatamente como era o código, mas vamos dizer que para ele buscar mais comida seria 2, para buscar mais vinho seria 1. Então ficava um servo, cada um olhando para a mão do seu senhor assim, ó. Não focava em nada, só para a mão do senhor. E de repente o senhor fazia assim, ó. Ele já saía correndo para buscar comida. De repente o outro, ele estava assim do lado dele, ele fazia assim, ó. O servo já saía para buscar o vinho. Assim é um servo disposto. Fica olhando para a mão do Senhor, para segundo aquela mão te direcionar, você vai. Esse é o servo disposto. Esse é o servo que o Senhor está procurando. Quando você olha para a história ali dos apóstolos, é interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele passa e chama, e as pessoas vão. A Bíblia diz assim, Mateus deixou tudo e foi. Mas muitos de nós nos autodenominamos servos de Cristo, servos do Deus Altíssimo. Mas sabe, demoramos para fazer aquilo que o Senhor tem falado para nós fazermos. Nesses dias, como ele mesmo testemunhou aqui, foi muito interessante, né, o pastor Saulo, quando ele resolveu ir para Florianópolis. Eu estava em casa e, de repente, meu filho Josafá falou assim, pai, o Saulo vai vir para cá, né, para o seminário. Eu falei assim, vai vir. Ele falou assim, quando, pai? Eu falei assim, eu acho que depois do segundo semestre. E naquela hora eu fiquei pensando, mas Saulo não está aqui ainda. Josué vai sair de Florianópolis. Nós vamos procurar precisamos de um homem de confiança para ajudar no seminário em Florianópolis. Eu pensei, Saulo é a pessoa. Aí fui, falei com o pastor Larry gostou, falei com outros pastores, eles também gostaram. Assim, vamos conversar com ele. E ele chegou aqui no dia, numa reunião, e tem uma história interessante. Uma vez nós fomos enviar o pastor Marcos para Caxias do Sul, e nós convidamos para um almoço. E a Eliane, a esposa do Baião, fez uma lasanha deliciosa. E depois que ele comeu a lasanha, nós demos uma notícia para ele. Marquinhos, nós estamos precisando de alguém lá no Rio Grande do Sul para tomar conta do seminário lá. Aí ele, aí ficou famoso, né? Depois da lasanha, não tem jeito, né? Tem que ir, né? E aí Baião, você sabe que Baião chora, né? Baião chorando muito e tudo. Aí eu pensei, você vai, Marquinhos? Ele falou bem assim, como é que não vai? Regado ao choro de Baião, qualquer um vai, né? É um molho, né? Aquilo que dá gosto. E ele foi. Só que Saulo, nós fizemos uma vitamina de banana com mamão, né? E o Saulo, depois que ele tomou a vitamina, disse, Saulo, agora tem uma coisa para nós falarmos. Ele falou bem assim, o quê? Falei assim, olha, aí explicamos a situação para ele. Tá precisando de um obreiro lá igual você em Florianópolis. Você vai? Sabe o que Saulo falou? Me dá dias para orar. Saulo respondeu assim, deixa eu perguntar para minha esposa. Saulo respondeu assim, puxa, mas será que é da vontade de Deus? O servo está à disposição de Deus. Sabe o que ele falou? Eu vou. Aí o pastor, nós não estamos te mandando, estamos perguntando o que você quer ir. Você quer ir? Ele, eu quero. E Saulo vai estar indo para Florianópolis. O servo, ele fica fitado na mão do Senhor. Para a segunda direção do Senhor, ele vai. Mas sabe, aqui não está pedindo qualquer servo, não. Está falando servo fiel e sensato. Não pode ser qualquer servo. Tem servo que é esbanjador. Tem servo que é preguiçoso. Tem servo que é mal intencionado. E tem servo que só faz por obrigação. Muitas pessoas se colocam, às vezes, na casa do Senhor, até mesmo faz as coisas para a casa do Senhor, fazem a obra do Senhor, mas só fazem por obrigação. Quer ver um exemplo na Bíblia? O irmão do filho pródigo. Ele estava lá, tudo bem, os dois irmãos, de repente um pegou, pai, me dá a metade da minha herança que eu vou esbanjar. E era o mais novo, a Bíblia diz. Isso não era comum para ali, era uma ofensa. Imagina você, um pai, e de repente um filho chega e fala assim, me dá minha herança aqui. Você está agorando a morte do teu pai. Então, isso foi muito ofensivo. Essa história que Jesus contou para os judeus foi muito ofensivo.
Mas Jesus quis realmente abalá-los. Falou bem assim: o filho mais novo pediu a parte da herança, e o pai pegou e deu. E o filho foi lá e se acabou. Esse dia eu estava reparando, como que a gente lê a Bíblia, às vezes passa por coisas por cima, né? E as pessoas falam, nós concordamos, amém. Alguém está pregando, amém. Mas muita gente fala assim, que o servo foi, o filho, depois que gastou tudo, começou a comer comida de porco, depois voltou para casa. Mas sabe o que é? Se você reparar bem, a Bíblia diz que nem comida de porco ele comia. Muita gente escolhe largar Deus, escolhe ir para o mundo, achando que pelo menos lá vai encontrar comida de porco, mas nem comida para porco come. Vive pior do que um porco. E um dia um pregador disse que às vezes o homem é pior que o porco, porque havia um demoniado gadareno que ele estava anos endemoniado. Mas quando Jesus mandou o demônio dele para os porcos não ficaram nem um dia com o demônio, voaram de precipício abaixo e caíram lá na água. O homem sem Deus é terrível, né? E de repente aquele filho volta, o pai lá esperando, vocês sabem da história. Mas estava lá o filho mais velho trabalhando, de repente ele viu uma festa. E que é isso? E um servo falou assim, olha, seu irmão voltou. E ele foi para o pai, falou assim, o que é? Meu pai está fazendo esse churrasco aí para o meu filho? E ele fala uma coisa que muita gente que se autodenomina servo fala. O senhor matou um boi para o meu irmão para fazer um churrasco, esse que gastou tudo. Eu, há quanto tempo te sirvo e não mataste nem um cabrito para mim? O servo, ele não tem direito de reclamar do Senhor. Muitas vezes, talvez você vá orar e fale assim, Senhor, há tanto tempo eu te sirvo e eu quero isso. Senhor, há tanto tempo eu te sirvo e o Senhor não me dá isso. Na verdade, você está servindo por obrigação. Você não está servindo por amor. Você não colocou a sua vida à disposição de Deus para Ele fazer o que Ele quer. Que tipo de servo tem que ser? Tem que ser um servo da orelha furada. Em Deuteronômio, capítulo 15, vamos lá dar uma olhada nisso. Deuteronômio 15, verso 16 e 17 diz assim: mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e a sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fura a orelha dele contra a porta. E ele se tornará o seu servo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Então, quando nós olhamos para essa questão de servo, de escravidão, nós ficamos muito focados naquilo que foi o tempo de escravidão aqui do nosso país. Mas sabe, naquele tempo ali, haviam escravos também, mas escravos eram pessoas que faziam parte da família. Então tinha alguns servos, que eles tinham servos. Havia alguns servos que tinham também muitas propriedades. Mas quando ele estava trabalhando muito tempo para aquele senhor, e chegava o tempo dele da libertação, mas quando aquele senhor era muito bom para ele, sabe o que ele fazia? Eu não quero deixar de ser servo, não. Ele ia para o umbral da porta e colocava-se uma sovela na orelha e furava a orelha, e ele ficava com a orelha furada. Então, quando ele saía na rua para fazer compra para aquele senhor dele, o senhor dele era reconhecido pelo servo. Ele não era reconhecido só pelo seu senhorio, mas as pessoas, quando olhavam para aquele servo da orelha furada, eles pensavam assim: esse servo tem um bom senhor. E sabe por quê? Porque ele se sentia satisfeito na casa do Pai, na casa do seu Senhor. E sabe, uma coisa que eu penso muito, satisfação é um ótimo termômetro para a sua vida espiritual. Você é um servo satisfeito ou insatisfeito? E sabe, você vai mostrar que você é satisfeito mesmo, não é na hora que está tudo bom, não. É na hora que as situações são adversas. Porque aí você vai buscar satisfação com Deus. E em Deus.
Algumas vezes nós murmuramos. E sabe, um dia o Senhor me corrigiu. Para algumas coisas eu murmurava. Principalmente quando eu estava parado, tranquilo, depois do banho, estava lá no meu quarto, abri um livro para ler. Alguém chegava lá, pastor. Eu não saía assim. Ai, tá doido, tem que ir lá falar com esse pessoal, toda hora, gente na porta, batendo, querendo. Ah, será que não dá sossego, cara? Mas eu murmurava sutilmente. Sabe como? Percebeu? Às vezes você tem uma aparência de servo. Às vezes olha para você, pô, aquele cara ali é um servo. Mas pede para fazer uma coisa. Deus pede para você fazer uma coisa que você também não gosta muito, não quer muito, não está tão habituado, não é? Mas quando chega essas situações, você faz igual eu. Eu me policio quanto a isso, porque eu quero ser um servo voluntário. Eu quero estar satisfeito. E uma vez eu ouvi, eu estava lendo um livro que estava falando sobre liderança. E o livro fala bem assim: se as pessoas não te procuram para você ajudá-los, você não é mais necessário naquele lugar. Pode ir para outro lugar que as pessoas estão com suas vidas resolvidas. Então, se nós queremos trabalhar com pessoas, nós temos que nos voluntariarmos. Nós temos que ser servo para servir também as pessoas. Então, não é um servo insatisfeito, irmãos. É um servo satisfeito. Orelha furada é um bom testemunho para o seu Senhor, que você está satisfeito com o senhorio de Cristo. Eu gosto muito dessa palavra. Nós cantamos aqui uma música, está lá em Abacuque, né? Ainda que a floresta, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que falte gado no curral, mesmo assim, eu louvarei o Deus da minha salvação. Será que o que nós cantamos tem sido verdade na nossa vida? Sabe, muitas vezes nós chegamos na igreja para pregar e parece assim, poxa, parece que sempre tem que estar exortando, tem que estar falando. Mas sabe, muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas. Muitas coisas nós temos que voltar e colocar a nossa vida no eixo. Hoje eu estava tendo devocional com meus filhos, eu estava conversando as coisas com eles. Ele falou assim, sabe, eu sou terminantemente contra, essa é a minha opinião, jogos, seja em computador, seja videogame, eu não gosto. Eu não invisto R$ 1 nisso. Meu filho depender disso para ser feliz, meu amigo, ele vai viver infeliz pro resto da vida. Porque eu não vou comprar isso para meus filhos, não. Sabe por quê? Paz, eu vejo que às vezes, cara, perde tanto tempo com isso. Então, é uma coisa que vicia. Então, teve um dia aí que eu cheguei de manhã e estava lá, né? Um dia de folga aí, de manhã estava lá. Fui almoçar e fui fazer as coisas, quando eu voltei estava lá. Quando eu cheguei de noite, tive que parar, falei assim, para com isso aí, para 10 e pouco já. Aí fui perguntar, leu o livro hoje? Leu a Bíblia hoje? Ah, vou ler agora, pai, na hora de dormir. Mas passaram o dia todo com aquilo. Eu falei bem assim, sabe o que é? Eu não sou, se você quer jogar um tempo, eu não jogo, eu não gosto. Eu falo que eu sou contra, não vou proibir, eu não trato meus filhos desse jeito, não vou proibir, mas só quero fazer uma coisa. Quando você estiver jogando, chegar um tempo, você pergunta assim, para você mesmo, isso que eu estou fazendo, está glorificando Deus? Esse tempo que eu estou usando aqui, está glorificando Deus? E aí depois vocês se viram com Deus aí. Um tem 14, outro tem 17. Se vira, cara. Então depois, eu estou orando para isso. Orando para quê? Orando? Não gasta tempo com Deus? Não quer pedir? Você acha que Deus tem compromisso de dar? Ah, vai pedir aí para quem fez o videogame. Né? Ele vai te dar. Então você está dando tempo para ele, então ele vai te dar. Mas sou eu. E eu sei que quando eu falo assim, algumas pessoas pensam assim, é mesmo, né? Ou outros rejeitam, aí é problema seu. Que tipo de servo o Senhor está procurando? Um servo fiel. Servo fiel. Irmãos, como tem sido difícil você encontrar pessoas fiéis. Esse dia eu estava comentando com um rapaz, ele falou assim, puxa, às vezes é tão difícil, né? Você
formar, dar tempo para a pessoa, ficar amigo dele, de repente a pessoa fala assim, pastor, isso não é um caso isolado, algumas vezes acontece pouco, graças a Deus, mas sabe, quando você escolhe uma pessoa para te mentorear, quando você escolhe uma pessoa para discipular, seja fiel para ela. Se você vai falar coisas do seu coração, se você escolher, se você não escolher, fica no seu canto, igual uma concha mesmo, não fala nada com ninguém, não abre sua vida para ninguém, fica do jeito que você quer. Mas se você dá legalidade, se você dá autoridade para a pessoa, né, mentorear, te discipular a sua vida, seja sincero com ela. Teve vezes de uma pessoa falou assim, pastor, eu quero me abrir com você e tal, e nós começamos um discipulado. E começava a conversar com ele, conversava com ele, sabe? E era um dia na semana assim, o outro não. E eu chegava para ele e perguntava, fazia as perguntas básicas. E aí, como é que você está, cara? Pastor, estou bem. E sua alma? Tinha um rapaz, esse dia até o Baião falou dele aqui, eu me lembrei. Que nós íamos visitá-lo num centro de recuperação. E chegava lá e ele chegava para você. Nós íamos para visitá-lo. Mas ele chegava assim e falei bem assim, como é que vai, varão? Eu não quero saber como é que vai sua família. Eu não quero saber como é que vai o seu trabalho. Eu não quero saber como é que vai o seu físico. Eu quero saber como vai a sua alma. Aí, assim, vou bem. Aí nós perguntávamos para ele, e a sua? Aí ele, regozijando no Senhor. Ele, tipo assim, fazia uma força, regozijando no Senhor. Então, às vezes eu pergunto, né? E aí, irmão, quero saber como é que vai suas notas na escola. Não quero saber como é que vai seu casamento. Não quero saber como vai sua condição financeira. Não quero nem saber como vai sua saúde. Eu quero saber como vai tua alma. Porque se tua alma está bem, meu amigo, todas as outras coisas vêm a reboque. E bem. Mesmo que aconteçam coisas ruins, mas sua alma está bem, você dá graças por todas as coisas e crê que Deus vai fazer aquilo cooperar para o bem. E esse rapaz, eu perguntava para ele, cara, como é que está a tua alma? Está bem, pastor. Puxa, agora o negócio vai. Isso eu perguntei para ele num dia. No outro dia, falei assim, fulano então não dormiu aqui não. Eu disse, não dormiu não? Foi aonde? Não sei não, pastor. Saiu aí, disse que caiu no rock. Eu, misericórdia, o cara falou para mim ontem que ele estava bem, que a alma dele estava bem. Aí no outro dia eu estava dando aula, cara, eu fiquei tão indignado com isso. Aí ele estava vindo, todo jururu. Aí eu dar aula e fez bem assim. Eu fui bem assim. Ah! Esquece! Na hora, emocionado, né? Como é que é? Né? Depois ele foi lá de novo me procurar. Eu falei assim, rapaz, você que é, cara? Você é um cara infiel. Não quero ter mais esse tipo de conversa com você, não. Procura uma pessoa que você confia melhor. Eu te pergunto se você está bem, no outro dia você vai embora? Faz besteira? Aqui ele está procurando um servo fiel, cara. Fiel aos homens, fiel aos princípios de Deus, fiel à doutrina apostólica, fiel ao seu cônjuge. Nós temos esse nome, foi por acidente, ficou SDC, né, que antes era Sufista de Cristo. E um dia, Márcio Ferreirês, não o clone dele, o verdadeiro mesmo, Márcio Ferreirês, falou bem assim, tem um versículo bom para botar nesse servo de Cristo. Abra comigo Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servos de Cristo.
Você é um servo de Cristo? Se você é um servo de Cristo, é você que Deus está querendo. Um servo fiel e sensato. Fiel aos homens, fiel aos princípios de Deus, fiel à doutrina apostólica, fiel ao seu cônjuge, fiel a Deus. Fiel vem da palavra, é você crer, é você confiar. E infiel é não merecedor de confiança. Coisa difícil, coisa ruim, eu acho que nenhum homem gosta de ouvir isso. Você é infiel. E os infiéis não têm parte no reino de Deus. Esse dia nós estávamos na reunião comentando sobre um rapaz. Ele não tem muito talento. Ele não assim, é uma pessoa impressionante aos olhos do homem. Mas quando cada pessoa começou a falar dele, ele é um servo. Eu já vi isso. Mas quando cada pessoa começou a falar dele, foi unânime. Quem conhece ele de perto falou bem assim: ele é fiel. Bom atributo para você ter. O que acha de fulano? Fulano é um cara fiel. Entende? Quando está falando fiel, é fiel aos homens, fiel a Deus, fiel aos princípios de Deus, fiel à doutrina de Deus, fiel ao seu cônjuge, fiel aos seus amigos. Deus está procurando assim. Então a pessoa que é fiel, ela não sai por aí falando coisas que ela não sabe. A pessoa que é fiel, ela não comenta, às vezes até mesmo de amigos, por trás. Aquilo que ela quer falar, se ela viu que é necessário haver uma exortação, ela vai na pessoa e fala. Isso é que é uma pessoa fiel. E Deus está procurando pessoas assim. E quando a pessoa ela é fiel, não é? Ela não se precipita. Porque outra característica que o Senhor está procurando aqui é um servo fiel e sensato. O que é sensato? É você ser prudente, ponderado, refletido. Sensato vem da palavra senso. Senso é apreciar, julgar, que dela também vem a palavra sentença. Então, ó, sensato, senso e sentença. Para você ser sensato, você precisa ter um bom senso. E para você dar uma sentença, cara, você não pode ser precipitado. O Senhor está procurando pessoas fiéis e pessoas que não são precipitadas. E a Bíblia diz que o precipitado faz loucura. E sabe, aqui está dizendo que esse servo que o Senhor está querendo, um fiel, um servo sensato, Deus está querendo ele usar para uma coisa. Vamos continuar aqui, o verso diz assim, ó: a quem o Senhor encarrega dos da casa para lhes dar alimento no tempo devido. O Senhor está procurando um servo fiel e sensato para alimentar a casa do seu Senhor. Você precisa ser fiel à sã doutrina. Você precisa ser fiel a Deus e sensato também, ou seja, para se tornar um dispenseiro. Na casa desse Senhor havia vários tipos de servo, e um deles é dispenseiro. Depois você olha lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, ali fala do dispenseiro. E sabe, o dispenseiro era aquele que preparava a alimentação para os da casa do Senhor. Então você precisa ser sensato para isso. Sensato à fiel doutrina e para dar o alimento correto àqueles que moram na casa do Senhor. Na casa do Senhor tem crianças, na casa do Senhor tem adolescentes, na casa do Senhor tem jovens, na casa do Senhor tem adulto, na casa do Senhor tem novos convertidos, na casa do Senhor tem pessoas que já estão bastante tempo na igreja, e na casa do Senhor também tem discípulos. Então você precisa ser um dispenseiro para dar uma alimentação a cada pessoa da igreja. Muitas pessoas, às vezes, por não serem sensatas, intoxicam os novos convertidos com coisas que era para dar para pessoas maduras na fé.
Cuidado quando você sair para o seu evangelismo dispenseiro. Cuidado para você não ouvir algumas coisas aqui no seminário, aprender alguns termos teológicos e chegar aí nos evangelismos, nos bairros de pessoas carentes e querer dispensar essa sua gama de conhecimento sobre eles que você não vai comunicar nada. O rapaz estava no primeiro ano estudando e um dia eu quase não entro no MSN. Eu faço outras coisas que tomam muito tempo e a maioria das coisas é para falar besteira, bobeira. Tá chovendo, tá frio aí, tá sol. Não tem tempo para isso não. Eu deleto e falo assim, não, estou fazendo outra coisa aqui, não me encho paciência não. Aí, de repente, um dia lá, eu estava falando com um pessoal que está lá no Timor-Leste, estava falando com o Éder, que estava na Indonésia, de repente estou lá toda aparecendo. Aí eu olhei assim, não conheço. Sabe o que estava escrito? Benevolência desinteressada. Aí eu falei assim, rapaz, quem é esse artista, cara? Benevolência desinteressada. E aí, pastor, tudo bom? Aí eu, daqui a pouco, fala comigo, mas parecia lá, benevolência desinteressada. Eu falei assim, rapaz, quem é esse teólogo aqui? Fui ver, era um cidadão, ele estava no primeiro ano ainda e botou isso. Aí eu falei assim, rapaz, para que você coloca isso, cara? Você quer impressionar quem desse jeito? Você não é assim? Eu te conheço, rapaz. Né? Eu sei quem você é, cara. Não bota isso não, cara. Bota uma frase mais simples. Bota uma frase que vai comunicar mais as pessoas, cara. Mas Deus está procurando aqui um servo fiel e sensato. Um dispenseiro. Um nutricionista espiritual. Você vai ver, cada tipo de pessoa precisa de um alimento. Quando é neném, precisa de leite. Quando é maiorzinho um pouquinho, uma papinha. Daqui a pouco já dá uma comidinha melhor. Chega para alguns aí que já pode comer uma feijoada, cara. Mas você precisa ser sensato. Deus está querendo servo, um dispenseiro para alimentar os da sua casa. Havia um rapaz aqui que ele gostava, né, de comida. Em algumas mensagens já citei ele, mas eu vou falar uma nova dele hoje. Os mais velhos aí conhecem. Você chegava para ele assim, segunda-feira. Fulano, qual é o cardápio hoje? Ele, hoje? Hoje é ovo frito. Ah, tá, beleza. Aí passava mais 2 dias, é quinta-feira. Fulano, hoje a comida é o quê? Hoje? Hoje é que dia? Hoje é quinta. Quinta? Quinta, rapaz, quinta é macarronada, hein, cara? É mesmo quinta, tal. Aí tal, chegava no sábado, falei assim, sabe qual é o cardápio hoje? Hoje que dia mesmo? Sábado, sábado é steak. Rapaz, ele sabia todo dia ele sabia o cardápio. Então, quer dizer, ele ia ali na cozinha, cara, e olhava o cardápio e decorava o cardápio, cara. Mas aí ficava em os 10 mandamentos, Romanos 6, ele não passava não, cara. Mas no cardápio ele sabia, cara. Mas sabe, para você ser um bom dispenseiro, você precisa também conhecer o cardápio, para você alimentar as pessoas. Cada pessoa você tem que dar o alimento necessário. E para isso, irmãos, tem uma coisa que é imprescindível. Você buscar Deus todos os dias. Sabe por quê? Você não pode dar comida mofada para os outros, não. Você que tem que dar o maná do dia. Não é para você ficar buscando mensagem na internet. Ouvir, ver, aprender mais é bom, cara. Uma ferramenta tremenda. Mas sabe, busca de Deus o alimento que Deus quer que você dê para as pessoas. Amém? Isto nunca é de menos. Se você buscar Deus todo dia você tem um alimento para dar para alguém. Uma das coisas assim que eu fico pensando, eu tento compreender, irmãos, né? Eu quero aprender, mas vamos supor, um dia faltar alguém para dar uma capela, você está dirigindo um culto e o pregador falta. Se for você que tiver que pregar na última hora, já vi muita gente, rapaz, pastor, não estou preparado.
Não está preparado? Que tipo de dispenseiro você é? Você não está sendo fiel e sensato. Porque o bom dispenseiro, que cuida da dispensa da casa do Senhor, não tem essa de não estar preparado, não. Teve uma vez, foi eu e Baião, nós fomos num presídio lá no Rio de Janeiro. Tinha mais ou menos, eu não me lembro, cara, uns 1.800 presos. Mas só que era um dia de festa. Devia ter, eu acho que umas 5.000 pessoas no presídio. E nós fomos lá para visitar um rapaz que nós estávamos fazendo um trabalho com ele. E de repente nós estávamos lá e, sabe, tinha assim, era o teatro, o cinema do presídio. Muito grande, eu acho que ia daqui na padaria, muito grande, cabia muita gente. Aí de repente eu falei assim, eu quero chamar aqui o pastor do Flávio. Aí foi assim, o pastor do Flávio foi assim, acho que sou eu. Vem aqui na frente, pastor, senta aqui. Aí chamou, eu estava lá atrás, vim andando, né? Fiz como a Bíblia diz, não sentei na frente não, sentei lá atrás, né? Aí me chamou, eu vim e tal. Aí me colocaram para sentar lá na plataforma. Aí foi assim, nem sabia que eu ia sentar aqui. Só que eu olhei do lado assim, cara, os caras tudo de terno, a maioria de terno. Eu com a camisa assim, camisa de malha, calça jeans e tudo. Fiquei até meio assim, meio constrangido. Aí eu passei de olho assim, para a maioria, não sei se era moda, se era unção, o que que era. Todo mundo de relógio de ouro, cara. E eu com G-Shock, aqueles pretinhos assim, eu fui assim, né? E aí tal. Aí acabei de sentar. Aí o dirigente lá falou assim, e agora vamos ouvir uma palavra do pastor Giovanni, o pastor do Flávio. Aí eu, amém. Daqui ele assim, ó. Levantei. A paz do Senhor, irmãos. Olha, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, verso 12. E farfalhar, né, de folhas e Bíblia. Aí peguei. Mas sabe o quê? De manhã cedo, meu devocional, eu tinha meditado nisso. Um bom dispenseiro, ele busca alimento todo dia. Para quando chegar, tiver que alimentar aqueles que o Senhor colocar, aqueles da casa do Senhor, você está preparado. E como eu falei, aqui já cessou tudo. Deus quer dispenseiro. Deus quer um servo. Não é qualquer servo, é um servo fiel e sensato. Verso 46 diz assim: Feliz o Senhor, feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Assim como sendo fiel, sensato e alimentando os da casa do seu Senhor. E para finalizar, verso 47, ele diz assim: Garanto-lhe que ele encarregará de todos os seus bens. Garanto-lhe uma herança futura certa. Não precisa você se preocupar não, irmãos. Seja um servo fiel e sensato. Seja um bom dispenseiro, que a garantia da eternidade está aqui, ó. Ele falou, eu garanto. Não é, e Deus, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometido algo, não iria cumprir? E aqui Deus está selando. Deus está dando a garantia de nossa herança futura. Mateus capítulo 24. É quando cessou todas as correrias dos homens, para todas as coisas. E o Senhor vai querer achar quem aqui? Um servo. Uma pessoa simples, assim como eu e como você, para dar continuidade à obra dele. Você pode ser essa pessoa. Amém? Mas seja fiel a Deus, aos homens, à palavra. Seja sensato, não seja precipitado. Tem uma palavra aqui que eu gosto, de dar alimento no tempo devido. Esses dias essa palavra tem falado muito comigo. No tempo oportuno. Irmãos, faça as coisas no tempo certo. Dê o seu tempo para as coisas certas. Espere o tempo de Deus.
que a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Seja sensível. É no tempo de Deus. Não se precipite. Não queira fazer as coisas com seus próprios braços. Aceita o tempo de Deus. E Ele está dizendo aqui, eu garanto. Não é um homem que está garantido, não. Jesus que falou isso. Eu garanto que você vai receber herança. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos ao Senhor por isso que lemos aqui. Agradecemos ao Senhor pela palavra. Muito obrigado, Senhor. E espero que, em nome de Jesus, assim como o Senhor comunicou ao meu coração essa palavra, que o Senhor também comunique no coração dos irmãos. Que nós venhamos a ser servos, voluntários, satisfeitos, ó Deus, fiéis, sensatos, bons dispenseiros, Deus, para alimentar aqueles que o Senhor colocar em nossas mãos, para nós fazermos assim. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a garantia do Senhor, ó Deus. Nós só precisamos nos dispor, colocarmos, ó Deus, nas suas mãos, e o resto é o Senhor faz. O Senhor está querendo, ó Deus, pessoas simples, por isso eu dei essa palavra de servo. Servo é algo simples, que está à disposição para ajudar outras pessoas. Que nós tenhamos, ó Deus, essa atitude em nosso coração. E que daqui para frente, ó Deus, nós podemos ver os frutos dessa decisão que estamos fazendo hoje de te servir. Em nome de Jesus, amém.